Boa tarde, amigos, irmãos, familiares. Hoje, domingo, dia 22 de outubro, estou vindo aqui depois de alguns dias falar sobre o conflito entre Israel e Hamas. Muitas pessoas me procuraram, me mandaram mensagens pelas redes sociais, amigos próximos, pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre esse conflito, tendo em vista que nós já visitamos ali aquela região, já conhecemos algumas pessoas em particular que ali moram, temos amigos, conhecidos, e fica mais fácil a gente ter uma visão um pouco mais ampla sobre essas questões. Mas quero dizer que não sou um especialista sobre o assunto, na verdade, falar sobre esse conflito tem mais a ver com compaixão e também com um pouco mais de amor ao próximo do que a gente tomar um partido referente a esse conflito. Mas eu vou aqui citar algumas lições que nós podemos aprender com essa guerra. Todos sabem que está acontecendo ali na região de Israel e Palestina um grande conflito, depois de um ataque terrorista que aconteceu por intermédio do Hamas contra a sociedade israelense ali, contra aquele povo. E gerou-se uma grande comoção internacional e também dentro das diversas religiões comentários sobre o assunto, né? E eu separei aqui alguns pontos que eu acho interessante. Esse vídeo não vai ficar longo, mas eu quero refletir sobre isso que está acontecendo. E eu quero trazer esse vídeo, na verdade, de trás para frente. Então eu peço que você fique bastante atento, você que tem aí interesse em conhecer sobre esse assunto, peço que você me entenda a forma com que eu vou me posicionar a respeito disso. Ao invés de eu falar pontualmente sobre o que está acontecendo ali, eu quero entender o que a gente pode aprender sobre o que está acontecendo naquele conflito. Primeira coisa que eu destaco é que Israel não luta contra o inimigo visível, tá? Isso é fato. Mas ele luta contra uma ideologia terrorista e que, morrendo as pessoas envolvidas com essa ideia ou com essa ideologia, ela continuará ressurgindo com novos personagens. Ou seja, quando nós falamos de ideologia, nós só conseguimos destruir uma ideologia com outra ideologia. Ideologia não se destrói com armas, ideologia não se destrói na base da força, mas intelectualmente e trazendo uma consciência para aquelas pessoas que ali estão envolvidas com isso. Então, por mais que Israel se esforce, por mais que a comunidade internacional esteja apoiando, grande parte, né, da comunidade internacional esteja apoiando Israel, grandes potências como Estados Unidos e outras potências apoiando Israel, eu tenho plena certeza que as ideologias com que Israel está lutando contra são ideologias que ela não pode destruir através das armas. Então, o que isso leva a entender? Que esse conflito ele precisa ser visto de forma defensiva. Israel está se defendendo de um ataque terrorista, está se defendendo de um grupo terrorista, mas ele precisa também ter a consciência que ele não vai destruir esse grupo somente matando pessoas, mas precisa de uma ideologia muito maior para que as pessoas que ali nasçam tenham a consciência de que aquela ideologia é uma ideologia errada, maligna, e se posicione de forma diferente. Então, a primeira lição que eu tiro disso é que morre as pessoas envolvidas nessa ideologia, a ideologia continua ressurgindo em novos corações. Se você for estudar a história, se você for ver a história das ideologias, as diversas ideologias, elas vão morrendo conforme vão surgindo novas ideologias, né, que conflitam com ela e surge um hibridismo de ideologias, um misto entre uma ideologia e outra, mas não se mata ideologia por meio de armas. Então eu vejo que Israel nesse momento precisa se defender contra o terror, sim, precisa se defender contra para proteger a sua sociedade ali, para não ter ninguém entrando e matando os seus inocentes, porém é uma guerra contra algo invisível e não visível, tá? Essa é a primeira coisa que eu posso aprender sobre essa guerra. Segunda coisa é que as fontes da informação sobre a guerra quase nunca
são livres de paixões e pressupostos partidários, ou seja, sempre ou na sua maioria das vezes são unilaterais. O que acontece? Você abre um jornal, você entra na internet e as informações que você tem não são necessariamente informações, mas são um composto de parte de informação com aquilo que a pessoa acha sobre aquele assunto. Então você, na maioria das vezes, vai ligar a sua televisão, vai ouvir o seu rádio, você não vai ser informado que Israel atacou determinada parte em Gaza, ou o Hamas fez um certo ataque em uma região ali de Israel. O que você vai perceber é que sempre vai vir a informação, ou parte da informação, até quase nada da informação, junto com muita ideologia, muita coisa que a pessoa que está te passando essa informação, ela tem de pressuposto. Então, ou ela vai estar defendendo um lado, ou ela vai estar defendendo o outro. Isso é fato. Então, eu não acho isso saudável como uma fonte de informação. O mais interessante é você ter informações dos dois lados e procurar informações, quanto menos essas informações forem misturadas com a ideologia de quem está te informando, você vai ter uma visão um pouco mais ampla sobre determinados assuntos. Mas isso não é fácil. Hoje, a mídia ela tem partido, hoje as grandes mídias elas são financiadas por determinadas pessoas, e também tem a parte jornalística, aquela pessoa que está te passando aquela informação, ela tem a opinião dela e ela vai passar. E eu não considero isso exatamente uma fonte de informação, tá? Então, é muito difícil nesse conflito a gente descobrir fontes seguras de informações que nos passem exatamente o que está acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente vai tomar um partido baseado nessas informações que são cheias e misturadas com pressupostos de quem te passa a informação? É complicado. Então, tome cuidado para você não tomar um partido baseando somente em fontes de informação que, na verdade, são partes de informações, tá? E não necessariamente a informação exata do que está acontecendo ali no conflito. Outra coisa, ou outro item que nós podemos aprender, outra coisa que nós podemos aprender, é que me impressiona o fato de que cada pessoa comenta sobre esse conflito com uma certeza semelhante ao que acontece na época de Copa do Mundo. Todo mundo é técnico e todo mundo é juiz, né? O conflito está recém acontecendo, não tem mais que 2 semanas. As pessoas já têm uma opinião formada sobre a situação A, sobre a situação B. Elas têm na internet e nas redes sociais os especialistas de conflito, que no dia em que aconteceu o primeiro ataque ali de Hamas, naquela região ali de Gaza, no sul de Israel, as pessoas já sabiam qual seria o desdobramento internacional daquela guerra. Eu achei isso impressionante. Como é que a pessoa consegue prever algo tão recente, sendo que ainda está acontecendo? Nem Israel e nem a Palestina sabe qual vai ser o desdobramento dessa guerra, né? Israel está lutando contra um grupo terrorista dentro da Palestina chamado Hamas, mas nem a Palestina sabe o que vai ser o desdobramento disso, os palestinos sabem, e nem os israelenses sabem o desdobramento disso. Mas na internet aí tá cheio de pessoas especialistas que já preveem o futuro. Infelizmente, muitos pastores, colegas também, vão à internet, vão ao seu público dar a sua opinião, como se já estivessem prevendo o que vai acontecer daqui a alguns dias ou daqui a uns meses. São pessoas que, querendo ou não, passam uma informação para o seu público, que essa informação, ele nem tem essa informação, ele não tem como prever o desdobramento disso. Nós vemos aí uma movimentação internacional de ajuda humanitária, nós vemos uma movimentação internacional de ajuda e de guerra, especificamente de guerra, do lado dos israelenses também, quanto do lado do grupo terrorista do Hamas, apoiado por outros grupos terroristas, como Hezbollah, enfim. E nós não sabemos quem vai dar o primeiro tiro para que esse conflito se desdobre, se desencadeie em algo muito maior, ou se vai haver uma movimentação internacional para que haja paz nesse conflito e seja resolvido de forma diplomática. Então, eu fico impressionado como na internet ou como dentro das igrejas ou de amigos, colegas, tem tanta pessoa sabendo ou prevendo o futuro.
São alguns profetas do caos, outros simplesmente dão uma opinião. Eu não tenho problema em dar opinião e ouvir a pessoa dar opinião, mas ela passa de uma forma que a certeza do que ela está falando impressiona o seu público, impressiona as pessoas, e as pessoas começam a compartilhar. Olha, eu recebo diariamente, não vou dizer centenas, mas dezenas de vídeos de pessoas, amigos meus, compartilhando. O que você achou desse vídeo? O que você achou desse pastor falando? O que você achou desse jornalista dando a entender sobre esse conflito? Eu fico impressionado como eles conseguem prever o futuro, sendo que os próprios envolvidos naquilo ainda estão estudando o seu inimigo para poder atacá-lo ou neutralizá-lo. Mas, infelizmente, estamos impressionantemente na era da desinformação. Com tanta possibilidade de informação que nós temos, a internet, os meios de comunicação, as pessoas estão cada vez mais desinformadas. Tá? Então eu citei aqui para nós encerrarmos esse vídeo, 3 coisas que podemos aprender com essa guerra e que vai fazer total diferença na nossa forma de pensar. Primeiro dela, nós deveríamos, como cristãos, aprender mais sobre oração, intercessão e compaixão. Eu quero deixar para você aqui um versículo, tá, que está em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Essas são as palavras do próprio Jesus. Ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, vou voltar no 43, perdão, ouviste que foi dito, ou seja, Jesus está dizendo que antes dele, as pessoas estavam ouvindo o quê? Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era o que era aprendido na religião judaica, isso era o que era aprendido de forma extensa no povo de Deus, considerado o povo de Deus no Antigo Testamento. Vocês ouviram, ama o teu próximo, sim, mas odeie o seu inimigo. Vocês vão ver textos no Antigo Testamento, guerras entre Israel e outros povos, como está acontecendo agora, esse conflito em que as pessoas estão vendo Israel contra um grupo terrorista, mas também estão vendo Israel contra um povo palestino inocente, de pessoas que estão ali morando naquela região desse conflito. E estão exatamente agindo dessa forma. Amam o seu próximo, consideram Israel seu próximo, mas odeiam o seu inimigo como se a Palestina, se os povos ali da Palestina fossem inimigos do povo de Deus. Eles não são inimigos do povo de Deus. E Jesus está dizendo aqui, ó, vocês ouviram isso, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Eu, porém, Jesus vos digo, ame os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus muda completamente o conceito e diz, ame o seu inimigo e ore por ele. Então a primeira coisa que nós deveríamos aprender sobre esse conflito é sobre oração, intercessão e compaixão. Nós não devemos tomar um lado do partido, ou desse lado ou daquele, e odiar o próximo, odiar aquele que está, em tese, nos atacando ou nos prejudicando. Nós devemos orar e interceder, inclusive pelos nossos inimigos. Amar e interceder por ele. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para vocês. A segunda coisa é que nós podemos aprender mais sobre evangelizar as nações. Evangelizar as nações. Eu tenho um texto aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte, mas todos quanto o receberam, quem que eles receberam? A Jesus. Todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele, a saber, todos os que creram em seu nome. Ou seja, se nós pensarmos numa guerra simplesmente étnica, se nós pensarmos numa guerra simplesmente religiosa e uma guerra entre nacionalidades ou nações, em que existem grupos radicais dentro de cada uma delas e esse conflito está acontecendo, nós vamos tomar um partido, de fato. Quem atacou primeiro, quem fez a maior atrocidade, né? E a gente vai tomar um partido e defender. Mas, na verdade, a única forma desse conflito, de fato, acabar é quando palestinos, quando israelenses, sejam os radicais deste lado e os radicais desse lado, se tornarem irmãos. E isso só pode acontecer por intermédio de Jesus. Quando as pessoas deste lado e deste lado conhecerem a Jesus e crerem que ele é o Filho de Deus, o nosso Deus dá o poder dos dois
serem feitos filhos de Deus, ou seja, eles se tornam irmãos, e esse conflito acaba. Não há mais diferença étnica, não há mais diferença religiosa, não há mais diferença nacional, mas há um único sangue que corre nas veias de cada um deles, que é o sangue de Jesus, que tornam eles irmãos em Cristo e herdeiros da mesma promessa no Deus todo verdadeiro. Então essa é a segunda lição que eu deixo. A primeira delas, só relembrando, nós precisamos aprender sobre oração, intercessão e compaixão. E a segunda é que nós podemos aprender mais sobre evangelizar as nações. Esse é o nosso papel, o papel da igreja, evangelizar. E por último, para encerrar esse vídeo, nós precisamos urgentemente, não estou falando somente de forma retórica, mas nós precisamos urgentemente estudar a Bíblia e o que ela fala sobre sinais dos fins dos tempos, princípios de dores e volta de Jesus. Vou repetir, precisamos urgentemente. Igreja no Brasil, fora do Brasil, cristãos de todas as denominações precisam urgentemente aprender sobre o que a Bíblia fala de sinais dos fins dos tempos, princípios de dores e a volta de Jesus. Há muito se tem falado, há muito se tem, nesses últimos dias, citado a escatologia para defender Israel contra os palestinos ou vice-versa, né? Os palestinos ali no seu lado extremista, através do Hamas, através de outros grupos, usam o Alcorão para lutarem contra os israelenses. E tudo isso está na Bíblia, gente. Tudo isso está na Bíblia. Nós vemos textos no Antigo Testamento, textos no Novo Testamento, nas próprias palavras de Jesus, tem o texto de Apocalipse, e as pessoas, por serem mal informadas teologicamente, elas deixam de estudar aquilo. Ela não quer estudar esse assunto, porque esse assunto é muito complexo, é muito difícil de entender. Eu acredito que existe sim pontos de difícil interpretação, mas há coisas claras que a Bíblia vai dizer. Se você lê ali o Sermão do Monte, eu citei aqui parte deste texto, você lê o Sermão do Monte, você lê lá as profecias no Antigo Testamento, em Daniel, em outros profetas, você vai ver que Deus ele coloca uma cronologia na história e que esses dias que nós estamos vivendo, sim, estamos de fato vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Mas por que nós precisamos aprender sobre escatologia? Para nós não sermos enganados e nós não tomarmos um partido simplesmente dizendo que Deus vem para defender esse contra esse. Quando na verdade Jesus vai vir buscar um povo, formado por gente de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. E esse povo vai vir até o grande mestre, vai vir até Jesus, para lutar contra o mal geral. Não é contra um povo, não é contra uma etnia, não é contra uma religião, mas o mal instalado na humanidade desde a queda de Adão e da queda de Eva, esse mal vai ser destruído completamente por Deus. E o mal não é uma etnia, não é uma língua, não é um povo, não é uma raça e nem é uma nação. Mas é um mal que se instalou nas vidas e nos corações e que tornam as pessoas perversas, maldosas. E esses sinais estão acontecendo nos nossos dias. E nós precisamos urgentemente estudar as Escrituras, porque para encontrarmos o poder de Deus que há nela, e o caminho para encontrarmos o verdadeiro Deus, que se chama Jesus Cristo, ele que veio salvar todos nós de todo mal, perdoar os nossos pecados, não somente dos privilegiados ou daqueles que são tidos como santos, mas aqueles que foram chamados para serem seus filhos, herdeiros de sua promessa e que aceitaram Jesus no seu coração. Gente de toda tribo, povo, língua, raça e nação vão formar uma única noiva e vão se encontrar com Jesus, e nós voltaremos após um período que escatologicamente você pode estudar depois, nós podemos auxiliar você nesse estudo, mas nós voltaremos aqui para destruir o diabo, Satanás e todo esse mal. Eternamente Jesus vai reinar. Em nome de Jesus eu agradeço por essa oportunidade e peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, e se você gostou, dê um like aí e siga a gente nas redes sociais. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.